Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal que se chama Advocacia Quântica, um canal para falar sobre saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência, por meio de métodos, de estratégias biosistêmicas com performance biosistêmica, onde você tem ampliado o seu ROI cognitivo, as suas possibilidades de negociação, de gestão da sua vida a partir de si mesmo, a partir das suas decisões. Aqui primamos pela liberdade de escolha, pela sua liberdade de gerir a sua própria vida, pela sua autorresponsabilidade, para que você não fique à mercê da decisão do Estado sobre a sua vida particular. Então é sobre isso que falamos aqui neste canal. Se você já me acompanha por aqui, você notou que eu fiquei um tempo sem postar. Aliás, isso aconteceu tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, no LinkedIn. Desde dezembro, a partir ali do final de novembro, início de dezembro, eu comecei a me afastar e tirei férias, literalmente, dessa vida dentro das redes sociais. Foi intencional, foi um período para que eu pudesse rever algumas coisas, rever posicionamento, rever a minha vida pessoal, mas estamos aqui de volta para falar sobre esses assuntos que são de extrema importância. E hoje nós vamos falar um pouco sobre sustentabilidade emocional, sobre como gerir as emoções do cliente. Quando esse cliente vem para você querendo resolver um conflito, normalmente esse cliente vem completamente em ebulição emocional. Isso acontece em questões de família, herança, em várias situações. Os clientes chegam para você com uma sobrecarga emocional que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada, para que o andar do cuidado da causa tenha um desfecho mais interessante, mais negociado, mais tranquilo para as partes. Porque se você não acolhe a questão emocional, se você não entende, se você não tem mecanismos, subsídios de conhecimento para entender e lidar com essa questão emocional do cliente, você perde a oportunidade de mediar essa situação. E eu não estou falando de ser mediador, eu estou falando de ser advogado e ter uma expertise diferente para acompanhar o seu cliente do ponto de vista da sustentabilidade emocional, o que ele precisa para que aquela questão, para que o seu trabalho seja melhor desenvolvido e chegue a um contento, chegue a uma solução melhor, tanto para você como profissional, que vai resolver uma questão para o seu cliente de uma forma mais célere, de uma forma mais consolidada, deixando as pessoas bem consigo mesmas. Para que isso seja possível, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento sobre gestão de emoções, sobre como nós funcionamos. Vou dar um exemplo. Imagine uma situação em que um cliente chega para você para resolver uma separação de sociedade. E nessa situação, se um dos sócios chega para você querendo separar, é porque o negócio já não está bem faz um tempo. Né? Provavelmente eles foram levando aquela sociedade dentro de um contexto conflituoso, divergindo em muitas situações, até que chegou o ponto em que não se aguentou mais e um deles procurou um advogado, no caso você, para resolver, para fazer essa dissociação, essa desconstituição de um contrato social, de uma sociedade. Essa pessoa vai chegar para você cheia de raiva, cheia de insatisfação, cheia de sensação de injustiça com relação ao comportamento do outro. E se você tiver a sensibilidade, o conhecimento mais aprofundado para entender como que as emoções funcionam dentro de nós, da nossa neurobiologia, isso vai facilitar o seu trabalho, isso vai facilitar para você a forma de você interagir com esse cliente. Então vai facilitar tanto para você como profissional, como advogado daquela causa, que você vai ter mais subsídios para lidar com aquele cliente, mas você também poderá, e eu prefiro dizer, você deveria
usar esse conhecimento, essa possibilidade de gerir as emoções do seu cliente, entender a funcionamento neurobiológico para gerir as emoções, não só as suas, para você lidar melhor com aquilo, mas também e principalmente as do seu cliente, para que você oriente o seu cliente em como ele pode melhorar a forma como ele se sente diante daquela situação. E esse conhecimento, ele é um conhecimento que eu particularmente fui buscar por questões pessoais. Tem outros vídeos meus que explicam a minha trajetória, né, por que eu fui estudar física quântica, neurociência, leis da biologia, epigenética, neuroplasticidade, todas essas questões eu aprofundei. Eu passei 10 anos envolvida, nos últimos 10 anos, envolvida diretamente com essas questões, estudando a fundo, vivendo na pele questões que têm a ver com as emoções, com o como nós reagimos às situações de conflito, de situações com dificuldades financeiras, com dificuldades de saúde, seja a minha própria, seja a de pessoas muito próximas. Então, essa vivência me habilitou, e a busca, obviamente, de conhecimentos nessa área, me habilitou a me afirmar hoje aqui como uma advogada estrategista para a gestão de conflitos, com uma performance biosistêmica, ou seja, entendendo a neurobiologia do nosso corpo, como a nossa neurobiologia funciona e como eu posso utilizar esse conhecimento para melhorar a minha perspectiva, o meu comportamento, a minha forma de lidar com as situações. E eu vou dizer uma coisa para você, se não fosse todo esse conhecimento, provavelmente eu já estaria extremamente abalada, já teria jogado tudo para o alto, teria talvez adquirido uma doença, ficado de cama, não sei. Mas o fato é que quando você conhece como essa neurobiologia acontece, quando você conhece essas ciências que nos permitem entender como que a gente pode viver e oferecer para o cliente uma sustentabilidade emocional, isso facilita imensamente, não só para resolver questões da saúde em si, mas para nós que somos advogados, como podemos aplicar isso dentro de uma perspectiva da advocacia. Se você atua como advogado, você certamente sabe que o nosso sistema judiciário está extremamente sobrecarregado, chegando a ser ineficiente, e nós precisamos oferecer soluções para os conflitos. Nós somos advogados e lidamos com conflitos, nós apaziguamos a sociedade através da gestão de conflitos. Nós tínhamos em mente, quando eu me formei, e muitas pessoas provavelmente foram orientadas no sentido de que advogar era levar essas questões para o judiciário resolver. No entanto, não é bem assim. Você pode atuar como advogado sem necessariamente precisar dos tribunais, ou quando precisar apenas da jurisdição voluntária e não da jurisdição contenciosa. O que é isso, Ana? Para você que me ouve aqui, que me assiste e não conhece os termos, né, no juridiquês. Jurisdição contenciosa é quando eu levo uma questão para o judiciário em que não há consenso. Então, nós temos litigantes, nós temos duas pessoas com intenções opostas e essas pessoas elas vão litigar, elas vão colocar para o judiciário a posição delas. Então, nós temos um autor e um réu, um confronto, e o juiz, se não houver um acordo no decorrer dessa jurisdição que iniciou como contenciosa, o juiz vai determinar o que vai acontecer, quem tem razão, como vai se dar a resolução disso. É o juiz, no papel do Estado, que vai entregar essa solução para as partes que foram ali litigar, brigar, né, num termo não jurídico. A jurisdição voluntária, ela existe para que duas partes que têm uma questão, mas que se entendem entre si, que chegam a um denominador comum, que tem um acordo firmado, organizado, pensado,
Os advogados então pegam esse acordo, né, pode ser um advogado para as duas partes, ou cada parte tem o seu advogado, e esses advogados colaboram para que essas partes entrem em acordo e não para que essas partes briguem. Então esse acordo é levado em algumas situações para o judiciário homologar. Não há contencioso, não há briga, não há disputa. Há, na verdade, apenas uma jurisdição do Estado, via Poder Judiciário, para homologar aquele acordo, apenas uma questão de formalidade. Isso, inclusive, não precisa, dependendo da situação, não precisa sequer ser levado ao judiciário, pode acontecer de precisar apenas de uma formalidade em cartório, que a gente chama de extrajudicial, providências extrajudiciais. Então, existe muito trabalho dentro dessa perspectiva da advocacia, com esse olhar da sustentabilidade emocional, com esse olhar de ajudar os nossos clientes a olhar para o conflito de um outro ponto de vista, entendendo situações, que as situações em que eles se colocaram, em que eles viveram, são situações que eles têm autorresponsabilidade, eles participaram, eles viveram isso, a culpa não é do outro. Ambos, né, considerando dois polos, duas partes, ambas as partes estiveram dentro de uma situação consentindo que aquela situação se perpetuasse, né, ou se desenvolvesse daquela maneira. Então, entender por que você se permitiu chegar a esse ponto, e aí entra um conhecimento mais aprofundado sobre neurociência, sobre biologia, sobre neurobiologia, sobre como nós construímos os nossos comportamentos, portanto, daí vem a questão da performance biossistêmica, que nós podemos mudar, como nos mostra a neuroplasticidade. Então, veja, nós agregamos dentro desse contexto, dentro dessa forma de trabalhar, como uma estratégia, né, jurídica, daí eu me colocar como advogada estratégica ou estrategista, para gerir esses conflitos, olhando para essa questão da neurobiologia, do porquê você se colocou nesse lugar de conflito, por que você se permitiu viver uma situação de conflito onde você não está satisfeito, onde houve brigas, onde houve situações em que você não concordou, mas lá atrás foi você que se colocou, você escolheu esse sócio, você escolheu essa esposa, você escolheu essas relações, essa forma de se relacionar. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente não percebe a nossa responsabilidade dentro desse contexto. E o advogado que é estrategista, que trabalha com essa visão mais aprofundada, ele leva o seu cliente a compreender isso, a enxergar a si mesmo dentro desse conflito, possibilitando, portanto, que o seu cliente entenda essa questão do conflito como uma oportunidade e não como um grande problema na vida. Uma oportunidade para que ele entenda como ele funciona dentro de determinadas situações e contextos. Porque a forma como ele se comporta colaborou para aquela situação. Então, isso faz com que nós tenhamos um ROI cognitivo. O que é ROI, Ana? Dentro do ambiente, do contexto das empresas, né, é um termo estrangeiro que significa Return on Investment, então um retorno desse investimento do seu conhecimento sobre si mesmo. Você vai ter um retorno, tanto você advogado, se você enveredar por essa área e quiser aprender sobre isso, quanto o próprio cliente, ele tem um aumento de autoconhecimento que vai ajudá-lo tanto a lidar melhor com aquele conflito específico, quanto como para lidar melhor com ele mesmo, no dia a dia da sua vida, inclusive nas questões em que o seu corpo grita com dores no estômago, quando ele não consegue digerir uma relação, quando o seu corpo grita com palpitações e até com infartos, quando você não consegue administrar essa rede de relacionamentos, a pressão que vem, seja com o trabalho, seja com uma relação conjugal. Então, esse é o contexto de uma abordagem da advocacia estratégica, da advocacia
quântica, né, com esse olhar biossistêmico, com esse olhar de uma performance que parte do autoconhecimento da sua própria neurobiologia. Expandindo, portanto, o olhar do advogado para além dos muros da legalidade, das leis, do positivismo jurídico. A gente traz para dentro da compreensão do conflito um olhar multidisciplinar para entender que aquele conflito, na verdade, é apenas um espelho do que aquela pessoa está vivendo, de como aquela pessoa funciona ou vem funcionando. E se essa pessoa quer mudar o seu contexto, ela vai ter que olhar para dentro dela, porque não vai adiantar a gente olhar para um conflito, resolver, entre aspas, uma questão puramente jurídica no papel, se aquela questão não tiver resolvida internamente, se aquela pessoa não entender e não internalizar, não perceber nela o que a levou para esse lugar. Então ela vai resolver ali juridicamente aquele problema, daqui a pouco ela está com um outro sócio, uma outra esposa, um outro marido, um outro trabalho, um outro chefe, e vai reviver com algumas nuances diferentes o mesmo problema, porque ela vai repetir comportamento e vai se colocar no mesmo lugar. Sabe aquela história de mudar, a gente muda de esposa ou de marido, mas parece que só mudou o nome, tudo se repete numa nova relação? É por isso, é porque nós não resolvemos a questão em nós. E o que está à nossa volta é apenas o espelho dessas questões. Então eram essas as questões que eu queria trazer hoje para você, nesse meu retorno aqui, iniciando, portanto, esse é o primeiro vídeo de 2026, voltando a conversar aqui com vocês sobre advocacia quântica, advocacia estratégica, com resultados em gestão de conflitos, com performance biossistêmica, com ROI cognitivo para você e para o seu cliente. Até a próxima!